Olá pessoal, mais uma vez juntos para compartilhar um sentimento da palavra do Senhor. Vamos ver mais fatos, mais profecias que irão se cumprir a respeito de Lúcifer, que tornou-se Satanás. Mas antes de entrar nesse assunto tão misterioso, tão intrigante, quero te pedir, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, deixe aqui os seus comentários do rodapé, os quais são muito importantes para nós. Bom, o texto de hoje que iremos abordar se encontra lá em Isaías, no capítulo de número 14, verso 12, a parte C do verso 12, a parte final, e o verso 15. Eu vou ler para você. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu que debilitava as nações. Percebe que esse texto aqui, ele tem dois significados? Como caíste do céu, o céu aqui é o terceiro céu. E ele está ainda no primeiro e no segundo, como nós aprendemos. Efésios 2:2 e 6:12. Mas ele vai ser lançado por terra. Agora, tu que debilitavas as nações. Hoje ainda, Satanás, ele debilita as nações. Ele oprime as nações. Ele é o grande opressor. Mas aqui está mostrando de uma queda. É porque nós lemos o versículo 12, aí a gente vai ver o versículo 15. De uma profecia que irá iniciar logo no início do milênio. Está lá em versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A palavra inferno aqui no grego é Hades, não é Geena, né, que significa lago de fogo. Porque Satanás, ele não vai direto para o lago de fogo. Ele vai primeiro para o abismo. Para quê? Para ficar preso, para que as nações que entrarão no milênio sejam provadas no final do milênio. Ele vai para o abismo para quê? Para experimentar a primeira morte. Isso mesmo. O abismo, quem está lá, experimenta a primeira morte. Aí quando ele sair de lá, é que ele vai ser lançado no lago de fogo. E assim ele experimentará a segunda morte. Então, a gente descobre que essa profecia aqui, ela se cumpre lá no livro de Apocalipse. Porque não sei se você percebeu, o versículo 15 diz, contudo, serás lançado no mais profundo abismo. O texto de Apocalipse começa dizendo que um anjo desceu do céu com uma corrente e o amarrou e o prendeu no abismo. Isso está em Apocalipse capítulo 1, 20, versículo 1 ao 3. Então, logo após isso, ele será lançado no final do milênio no lago de fogo. Tá certo? Agora veja bem. Olha, vamos entender o espírito de Satanás no momento da rebelião. O capítulo 14, versículo 13, vai dizer assim, e tu dizias no teu coração. Ou seja, é algo que estava na mente dele. Ele diz assim, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Então, essas palavras, eu subirei, percebe? Acima das mais altas nuvens. Eu exaltarei meu trono. Né? Então você descobre o seguinte, que ele queria se assentar no Monte Santo. Se você ler a Bíblia, vai descobrir que monte representa reino. Ele queria ter um reino, em primeiro momento, paralelo ao reino do Senhor. Claro, para depois ele ter um reino que ia subjugar o reino do Senhor. Primeiro ele queria ser semelhante ao Altíssimo, depois ele queria ser superior, isso é com certeza. A arrogância, o orgulho e a vaidade dele não tem limites. Então, ele queria subir ao monte do Senhor, mas não era para adorar. Né? O Salmo, se não estou enganado aqui, 24, fala dos portais eternos, né? E não é o Salmo 24, não. Tem um texto que fala, quem subirá ao monte do Senhor? E aí, é claro, ali o sentido ali é subir para servir, subir para adorar. Mas aqui, a intenção dele era governar. Ele não queria adorar. A intenção dele aqui era confrontar. Né? Então, vai ver o seguinte,
Você pode ler lá em Isaías 2:2 que você vai ver que monte representa reino, tá certo? Então ele queria ter o seu próprio reino. Essa é a intenção dele. Agora olha o versículo 14. Vai dizer assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei acima das mais altas nuvens. Nuvens aqui não é nuvem literal, porque hoje os aviões já voam acima das nuvens, né? Isso não é algo notável. Mas nuvens aqui tem um significado. Ele quer estar acima das mais altas nuvens. Essas nuvens representam o Shekinah. Ele quer estar acima da glória de Deus. Entendeu? E aí, essas nuvens representam o Shekinah. Tudo isso deixa claro que ele não tinha noção nenhuma de quão grande era o poder de Deus. Porque se ele soubesse que Deus, em termos de poder, é ilimitado, em termos de grandeza, é ilimitado, jamais ele teria se levantado contra. Claro, né? Ele não tinha essa noção, ele não tinha essa compreensão. E aí surge uma grande questão. Quanto tempo Deus suportou esse movimento de Lúcifer ali, tentando se rebelar, induzindo os anjos à rebelião? Será que ele concedeu algumas advertências? Será que nesse tempo ele deu alguma oportunidade? Não tem como a gente saber, né? Mas eu quero mostrar algo para vocês aqui hoje, Isaías capítulo 22. Vai mostrar algo que ocorreu com Lúcifer, que foi assim, vou explicar para vocês. Primeiro sentimento que Deus teve foi de tristeza. Aí você encontra lá lamentações para o rei de Tiro. Essas lamentações, o rei de Tiro era uma pessoa totalmente soberba. Ninguém ia chorar por ele. O que está por detrás ali é o querubim ungido, que prefigura, no caso o rei de Tiro, prefigura Lúcifer. Então o primeiro sentimento que Deus teve foi de tristeza, muita tristeza, porque o seu filho, que era perfeito em seus caminhos, ele desviou-se do propósito de Deus e agora quer afrontar a Deus. Então, veja bem, mas depois, não sabemos quanto tempo isso durou e quanto tempo que Deus suportou isso, porque se a gente vai ver no próprio Ezequiel 28, mais à frente, é que ele profanou os santuários. Isso, Lúcifer fez isso. E aí, veja bem, aí passou por um sentimento já de ira, de justiça. E aí, a questão agora é expulsá-lo do terceiro céu. Porque ele ultrapassou os limites que deveria ultrapassar. A gente vai ver isso em Isaías 22. Só que a gente vai ver isso no próximo vídeo. Porque eu quero entrar numa sequência, tá certo? Bom, deixe seu like, acompanhe essa série, que é muito importante. Nós temos aqui, estamos compartilhando em 20 vídeos mais ou menos, vários aspectos do período da rebelião, do período da queda de Lúcifer, tá certo? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.